Você está no Buraco Indiscreto, um canal sem nenhum princípio. Redação e locução Carlos Pereira, um especialista em ideias gerais. Você verá nessa edição: militar monarquista dá o golpe no imperador e vira presidente. Marechal troca política do café com leite pela do churrasco com chimarrão. Vargas usa fake news para dar um golpe político. Esposa manda e JK assume prefeitura de Belo Horizonte. Bonitonas e bonitões, se gostarem, dê o seu like e se inscrevam no canal. Se não gostarem, façam o mesmo. E vamos às maledicências de hoje. Marechal monarquista toma emprego de Pedro II e vira presidente. Sem que o povão desse a mínima importância, o Brasil trocou de regime no dia 15 de novembro de 1889. O imperador foi substituído por um presidente da República provisório e improvisado, o Marechal Deodoro da Fonseca, um cidadão dotado de profundas convicções monarquistas. Ele achava que no regime republicano o povo dava muito palpite no governo. E isso, na sua visão, era um perigo, pois nosso populacho não enxerga um palmo adiante do nariz. Carecia de líderes da elite para lhe mostrar os caminhos. Seu governo saiu cantando pneus no que se refere à pauta de costumes, como se diz hoje em dia. Em seus primeiros decretos, adotou o casamento civil, separou o Estado da Igreja, naturalizou milhares de estrangeiros, promulgou um novo Código Penal e etc. Mas, no que importa mesmo para o bolso das pessoas, foi um fracasso de público e de crítica. Sob a batuta de Rui Barbosa, que como economista foi um grande advogado, implantou uma desastrosa reforma econômica. Para se ter uma ideia, o dinheiro passou a ser fabricado por 3 bancos, sem nenhum controle oficial. E a bagunça então foi geral, para a alegria de banqueiros, especuladores e corretores de valores. No quesito corrupção, Deodoro, inaugurando uma tradição, tentou dar uma forcinha a 2 amigões do peito, com empréstimos a juros camaradas. Um desses chegados foi o engenheiro Trajano de Medeiros, interessado em erguer um porto na cidade gaúcha de Torres. O outro, o médico Hilário de Gouveia, defensor de um projeto de saneamento na capital federal. O Ministério não concordou com a manobra e pediu demissão em bloco. A gerência de Deodoro terminou melancolicamente aos 2 anos e poucos de existência. Foi despejado do cargo por seus colegas militares. Gaúcho trapalhão troca café com leite por chimarrão e churrasco. Depois de Deodoro veio a política do café com leite, com paulistas e mineiros se revezando nas tetas da viúva. Essa fase durou uns 20 anos.
Mas em 1910 essas duas tribos não se entenderam na hora de dividir os espólios e brigaram. E um gaúcho e marechal, Hermes da Fonseca, entrou na jogada, cheio de boas intenções. Lançou sua candidatura com o apoio dos mineiros e ganhou. Entrou falando grosso como um tigrão, prometendo uma tal de salvação nacional, e saiu como uma tchutchuquinha. Prometeu moralizar a vida política brasileira, enfraquecer o poder dos oligarcas regionais e fortalecer os trabalhadores. Em pouco tempo essas boas intenções foram para o lixo. As oligarquias ficaram mais fortes. Já o movimento trabalhista teve sua cota quando o Marechal mostrou a que realmente veio, ao mandar prender de uma vezada 20 líderes operários no primeiro ano de mandato. Finalmente, depois de 4 penosos anos, seu governo acabou. Deixou no seu rastro um país endividado, dividido e com o Rio de Janeiro, a capital federal, sob estado de sítio. Mas saiu resmungando. Para ele, os culpados de seu fracasso foram os outros. É o velho raciocínio dos políticos, do eu ganhei, nós perdemos. Esse era um tremendo pé frio. Na sua viagem de inauguração do mandato a Portugal, ofereceu banquete ao rei Dom Manuel II. Foi o último soberano da linhagem, pois durante a patuscada oferecida pelo presidente brasileiro, foi informado por um coronel Malaquias de Lemos de que perdera o emprego. Recebeu a oferta de asilo no navio em Couraçá de São Paulo, que conduziu Hermes. Oferta recusada. Sua Majestade preferiu se recolher à possessão inglesa Gibraltar, bem mais perto e civilizada. Hermes teve 4 anos de governo infernizados por vários tumultos, entre eles a revolta da Chibata, promovida por marinheiros contra a lei do chicote para a punição de disciplinados nos navios. Getúlio usa fake news para justificar golpe de Estado. Uma história falsa e requentada sobre um possível golpe comunista foi usada por Getúlio Vargas para um golpe de Estado no ano de 1937. O dossiê fajuto foi chamado de Plano Cohen e fora forjado em 1935. Nele, seus autores esquematizaram um plano mentiroso de levante comunista, com todas as atrocidades possíveis. A Arapuca, inventada pelo movimento integralista de direita radical, teve algum ar de legitimidade. Isso porque o Partido Comunista Brasileiro andava meio assanhado. Havia inclusive tentado um golpe violento. Durante 3 dias chegou a dominar a cidade de Natal, onde o movimento teve início, com desdobramento em algumas poucas cidades, inclusive no Rio. Esse documento foi apresentado ao Congresso por Vargas, como prova dos perigos que ameaçavam o país, e pediu aos parlamentares a adoção de medidas de exceção, inclusive suspensão das garantias de liberdades individuais. E conseguiu. E com isso conseguiu ficar 8 anos longos no poder. Só saiu em 1945, escorraçado pelos ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, que lutara contra o fascismo na Europa. Kubitschek assume prefeitura a mando da mulher em BH. O médico Juscelino Kubitschek assumiu a prefeitura de Belo Horizonte depois de um segundo convite do governador Benedito Valadares. Ele havia recusado o primeiro chamado
dizendo preferir a chefia do serviço de cirurgia do Hospital do Estado. Ao saber da recusa do marido, sua esposa Sara teve uma conversa séria com ele. Achou que o futuro presidente JK estava jogando fora uma grande possibilidade pessoal. A conversa teve efeito. Ele calçou as sandálias da humildade e foi dizer ao governador que aceitava o cargo. Foi esse o início da reluzente carreira do mais famoso político mineiro. Na PBH realizou um trabalho de muito impacto, inclusive levando a cidade para a Zona Norte, com a implantação do complexo turístico da Pampulha. A partir desse cargo foi só sucesso. Deputado federal, senador e presidente da República. Fundou Brasília, uma cidade nos sertões para chamar de sua. Implantou um ambicioso plano de industrialização e de transportes. É verdade que quebrou o país e produziu 50 anos de inflação em 5, mas que balançou o coreto, balançou. Por hoje é só. Domingo tem mais buracos indiscretos, outras novidades velhas.